Muito bem-vindo ao canal Fala Comigo. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui presente conosco. Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem complexo. A gente vai falar hoje sobre depressão. O que a depressão está causando no meio da igreja e aí fora? Essa doença que está difícil de conversar sobre ela, difícil de entender, né? Muita gente acha que depressão é uma coisa, sendo que é outra. Então a gente hoje vai falar sobre depressão. Não saia daí, a gente volta já já. Mais uma vez, eu quero te agradecer por estar aqui presente no canal. A gente aqui procura trazer assuntos que normalmente a gente não vê, né, sendo falado nos púlpitos da igreja. Então a gente está aqui para isso. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal se você gostar do conteúdo. Fique à vontade, deixe seu comentário também. A gente gosta muito de saber o que você, né, o que você pensa, o que você está achando no nosso conteúdo, do nosso assunto que a gente vai falar hoje. Então, pois é, a gente vai falar hoje sobre depressão, né? É tão complexo para muita gente, mas é até de um certo modo simples para quem procura saber e entender a depressão. Os seus sintomas, o que significa, o que a gente tem que fazer, e ainda mais dentro da igreja. Hoje nós temos aí pastores, até pastores aí cometendo suicídio por causa da depressão. Se você procurar na mídia e na internet, aí você vai ver que nós temos casos de pastores que cometeram suicídio por causa da depressão. Então, sem dúvida, é uma doença muito, muito perigosa, porque ela vai chegando e muita gente não sabe como tratar, não sabe os sintomas, e quando a gente percebe o negócio, o problema já está bem agravado, o problema está bem sério. Então, eu queria trazer para você alguns pontos do estudo que nós fizemos sobre a depressão e queria discorrer aqui contigo para ver o que você acha. Deixe seu comentário aí no final, fala para a gente o que você está achando, o que você achou, tinha alguma coisa que você não sabia e a gente aqui trouxe à luz, né, para você e sua família também. Às vezes tem alguém na sua família que sofre disso, porque esse mal aí não perdoa ninguém. Pode ser homem, mulher, criança, adolescente, não está nem aí com o seu estado financeiro. Você pode ser rico, pobre, milionário, não importa. A depressão vem para todo mundo, por incrível que pareça. Doença do século XXI, que todo mundo fala, doença que está se agravando aí no meio dentro das igrejas. E eu falo dentro das igrejas, além de, né, o nosso canal ser um canal cristão, eu comento, né, na questão de ter dentro da igreja, porque dentro da igreja normalmente a gente assume que a gente não passa por isso, né? Mas isso aí é uma concepção errada. Eu vou mostrar para você hoje aonde que está a diferença. Então, vamos ver então o que é a depressão, né? O significado da palavra depressão. Termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, né? Uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia, certo? Então é muito interessante, maior parte do dia. Normalmente, o pessoal, né, da área acadêmica, eles vão te dizer o seguinte: se você está com mais de 2 semanas nessa tristeza que não passa, eles vão, depois de 2 semanas, normalmente, os médicos, né, o pessoal aí, eles vão procurar tratar dos sintomas, vão analisar os sintomas, porque provavelmente essa é uma das coisas que liga bem a depressão, essa questão do tempo, né? Mais de normalmente 2 semanas, a pessoa está aí transitando entre esse humor esse mau humor que não passa por nada, tá entendendo? Então, normalmente é isso. E o, olha, a maioria dos pacientes, ele traz o quê? Essa questão depressiva, esse humor irritável na maior parte do dia, certo? Então, que fique bem claro que normalmente às vezes a pessoa pensa que está passando, tem depressão, mas um dia ou dois, e isso não se qualifica clinicamente falando. Então, que fique bem claro isso, tá entendendo? Mas preste atenção se uma pessoa que você conhece, ou até mesmo você,
Você tem mais de semana, 1, 2, 3 semanas que você está aí nessa mesma coisa, né? Essa tristeza toda, essa amargura toda, tá entendendo? Seja com o que for, leve isso em consideração, tá entendendo? Então, vamos então agora trazer... Ó, a palavra depressão, ela vem do quê? Ela vem do latim, que significa o quê? Abatido, a pessoa que está abatida ou aterrado. O que? A pessoa que está sempre naquele negócio, né? Está sempre triste, sempre naquele transtorno, aquele negócio que nunca passa, tá entendendo? Então, uma coisa para ficar bem clara aí, tem essa questão do tempo, tá entendendo? Na área acadêmica, eles vão levar isso em consideração, a questão do tempo, certo? Sintomas. Vamos falar sobre os sintomas da depressão. É muito importante saber sobre os sintomas, certo? Porque se você não sabe diagnosticar, você não vai poder entender ou chegar à conclusão que ou você ou alguma pessoa que você ama, uma pessoa que você conhece, está passando por esse certo tipo de coisa, certo? Vamos lá. Número 1, perda de motivação, certo? Isso aí todo mundo... é uma das coisas que normalmente a pessoa... não tem motivação para nada, não quer trabalhar, não quer sair, não quer fazer nada. É uma das primeiras coisas que a pessoa que está passando por esse tipo de estado clínico vai apresentar. É o quê? Ele não quer fazer nada. Não quer trabalhar, não quer conversar, não quer sair do quarto, quer ficar na cama, quer ficar deitado, tá entendendo? Ficar deitado, essa questão física, tá entendendo? Isso aí tem que levar em consideração. Sentimentos excessivos de culpa. Sentimento de culpa, certo? Tudo que está passando na minha vida é minha culpa. Tudo de mal que está acontecendo na minha vida, tudo é sua culpa. Não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Tem esse problema sério, né? A pessoa, ela põe toda a culpa nela, tá entendendo? E fica aquele negócio, tudo é você, nada é os outros. Isso aí é um problema seríssimo, certo? Baixa autoestima. Isso aí, né, tem a ver com a questão da motivação, certo? Pensamentos negativos constantes. Isso aí tá batendo em cima. Você só pensa coisa negativa. Vontade de se isolar da família e dos amigos. Essa daí é outra. Fica de olho aberto em pessoas que você conhece, da família. Se tem alguém, tá procurando se isolar, isso é a pior coisa que tem. Falta de concentração. Isso aí é outra coisa que é um pouco relativo, porque às vezes a pessoa pensa que falta de concentração é outra coisa, tá entendendo? Dormir demais. Não é só falta de dormir, não é só falta de sono, não. É dormir demais também. E pensamentos suicidas. Esse aí é a pior coisa, que se chegar aí nos pensamentos suicidas, isso aí se tornou muito sério, né? Caso de até internar a pessoa, né? Tristeza, como tá, olha a observação que eu coloquei, tristeza é um sentimento natural, mas ela passa. A pessoa que está triste, normalmente, fiquei triste por causa disso, uma pessoa falou comigo assim, assim, assado, mas passa depois de um dia ou outro, tá entendendo? Agora, quando dura muito tempo, tá entendendo? Essa é a questão do tempo também, como eu te falei. Assim, o tempo pode ser um sintoma de depressão, tá entendendo? E nós temos que levar isso em consideração. Agora, exemplos na Bíblia nós temos de depressão. Rapaz, como assim exemplos na Bíblia? Tem. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que supostamente a gente pode classificar que estavam com depressão. Baseados nesses parâmetros que eu acabei de dar aqui, do que é depressão, nós temos pessoas na Bíblia que passaram por várias coisas e chegaram ao ponto de estar nessa questão, nesse tempo, nessa questão depressiva. Tá entendendo? Vamos vir aqui analisar alguns personagens bíblicos que nós podemos qualificar como depressão. Agora, vamos ver agora exemplos na Bíblia que podem se classificar como depressão. Às vezes a pessoa fala assim, na Bíblia, sem dúvida, nós temos pessoas que passaram por certas coisas na Bíblia que você pode classificar como depressão, sem dúvida. Quer ver? Vamos lá. Exemplos na Bíblia, vamos lá. Primeiro, Jó. Essa daí, né, todo mundo que conhece a história de Jó pode chegar a essa conclusão. Eu coloquei até a passagem, ó. Jó no capítulo 3 fala aqui, ó. Por que não morri eu no ventre da minha mãe?
porque não expirei ao sair dela. Olha, Jó, todo mundo sabe a história de Jó. O negócio estava tão difícil para ele, ele estava tão abatido, que ele falou essas palavras. Por que eu não morri logo quando eu saí de dentro do ventre da minha mãe? Tá entendendo? Pensamentos de morte. E isso se classifica no método usado pela medicina para diagnosticar a depressão. Então, nós temos Jó aí. Próximo. Nós temos Moisés. Olha aí. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Moisés também. Olha aí o que ele fala. Ele está pedindo a morte. Ele tá me entendendo? Ele não quer mais viver. Essa tristeza profunda trouxe Moisés a falar essas palavras. Se você quer ver, tá aí, ó. Eu coloquei a passagem bíblica. Nós temos também Noemi. Quem não conhece a história de Noemi? Noemi fez uma viagem para um lugar, né? Só para você que não conhece a história, fez a viagem para um lugar, mudou, né? De onde ela morava, foi para outro lugar. Chegou lá, o esposo, os filhos, todo mundo morreu. Aí o que ela fala? Não me chames mais pelo meu nome, Noemi. Agora me chame de Mara. Mara é sinônimo do que é amargo, vem de amargura. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O Senhor me trouxe essa amargura, tá entendendo? Então ela, olha só, ela tá numa tristeza tão profunda que agora ela não quer nem que chame pelo nome que foi dado. Agora o nome dela é o quê? Amarga. Vem de amargura. Tá entendendo? Próximo, Davi. Esse aí todo mundo conhece a história também. Olha só, Davi passou por tanta coisa na vida dele, porque é o seguinte, Davi a vida toda fugindo de Saul, praticamente. Só o que ele fazia era fugir de Saul. E como uma pessoa normal, eu te garanto que se você tivesse a mesma situação que ele, perto da morte várias vezes, sem dúvida, você também ficaria bem abatido. E quando você está sozinho, são esses tipos de palavras que você usa. Eu não quero mais viver. Eu não aguento mais essa vida. Vai me dizer que você nunca viu ninguém falar isso. Eu não aguento mais essa vida. Mas essa aí é tão banal, tão comum, porque todo mundo vê as pessoas falando isso. Principalmente a mãe, né? Principalmente a mãe da gente. Eu não quero mais. Né? Isso é muito normal, banal falar. Mas dependendo das circunstâncias, se a pessoa estiver numa tristeza profunda, se você vê que a pessoa está nesse tipo de situação e ele está falando esse tipo de coisa, é algo para ficar de olho aberto. Certo? Próximo. Nós temos Jonas. Jonas. Olha aí, ele pedindo ao Senhor que tira a minha vida. Porque é melhor morrer do que viver. Pedindo a morte. Certo? Isso é muito normal. Pedir a morte, se você não quer mais viver, certo? E também, por último, nós temos quem? O próprio Jesus Cristo. A minha alma está profundamente triste até a morte, certo? Agora, como vencer a depressão? Isso aí é outra coisa, certo? Isso é outra coisa que tem como sim, tem como vencer a depressão. Até Jesus pode se classificar que estava deprimido a um ponto de dizer que estava num estado de depressão. Não esqueça que nós estamos usando parâmetros clínicos para dizer se uma pessoa tem ou não depressão. Tristeza profunda, não é um delas? O que Jesus fala? Né? A minha alma está triste. Profundamente. Como vencer a depressão? Olha, eu vou te dar algumas dicas aqui. Elas não estão em ordem, mas são coisas que você pode fazer que, sem dúvida, vai melhorar a sua vida, certo? Número 1. Irmão, confie em Deus. Sem dúvida. A palavra fala o que ali? Ó, eu coloquei em Mateus 11. Ó, ele promete que a tristeza passará, certo? Então, leve isso em consideração. Tudo passa, irmãos. O tempo toma conta de tudo. Tudo passa. Nada é para sempre. Tudo é momentâneo nessa vida. Coloque isso como pensamento positivo na sua cabeça. Tudo passa. Eu estou passando por essa situação agora, mas isso vai passar, irmão.
Isso vai passar. Isso tem que passar. Certo? Confie em Deus. Deus sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para você. Certo? Próximo. Trate dos sintomas físicos. Certo? Olha, é para isso que nós temos a medicina. Psicólogos, certo? Irmãos, tem coisa que a gente precisa de procurar um profissional. Por quê? Porque nem tudo, irmão, é remédio. Nem tudo é remédio e nem tudo também é uma questão de orar por você e você vai ser curado. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que a gente a gente faz coisas que trazem esse problema para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você é o maior culpado da situação que você está. É duro dizer isso, mas é a verdade. A maioria das vezes o culpado é você, não é os outros. Você, não tem ninguém te prendendo, como eu sempre falo, não tem ninguém colocando uma algema na sua mão, te prendendo para não deixar você ser feliz ou deixar de fazer as coisas. É você que se coloca no meio. É você que deixa de fazer o que precisa ser feito para sua vida melhorar. Dormir demais, fica no sofá o tempo todo, joga videogame para cima e para baixo, não dá tempo para nada, só quer ficar nisso aí. Olha, a vida, como a gente sabe, a vida tem muita coisa para fazer. E uma delas, irmãos, principalmente o homem, sem dúvida, porque tem essa questão de autoestima também como o homem da casa, né? Nós temos que fazer as coisas que vão ser benéficas não só para a gente, mas para nossa família também. Nós temos esse dever também, que a palavra de Deus fala, né? O homem é o quê? É o cabeça da sua casa. Casa. Então, não só você é responsável por você, mas pela sua família. Então, tem essa questão. Você sabe o que tem que ser feito, mas você não faz. Então, você está me entendendo? Qual é o próximo? Trate dos sintomas físicos. Como assim? Uma má dieta, falta de exercício físico, tudo isso pode piorar o seu estado. Irmãos, falta de exercício, isso aí todo mundo sabe. Quem se exercita diariamente, não só tem uma saúde melhor, mas te ajuda na sua questão emocional. A sua dieta também, comer as coisas certas. Isso aí é uma coisa para a gente levar em consideração, sem dúvida. A nossa dieta, tanta coisa que a gente pode estar se alimentando, mas a gente só come coisa errada. Isso aí tudo contribui mediante o que a medicina nos diz. A medicina ensina isso. Então nós temos que levar isso em consideração, correto? Então, leve isso em consideração. Vamos lá, próxima. Procure ajuda. Isso aqui é, né, obviamente, né? Isso aqui procure uma pessoa para conversar. Às vezes muitas coisas precisam de conversar também, né? Então, ó, procure o seu pastor, o seu líder, tá entendendo? Ou até um psicólogo, tá entendendo? Porque ele pode tratar das questões físicas, tá entendendo? Muitas vezes a pessoa quer conversar com o pastor e tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Muita coisa também envolve o espiritual também. Então é para isso que nós temos também a palavra para nos ajudar, mas nem tudo é espiritual. Nem tudo. Então a medicina está aí para isso. Vamos usar o que a gente tem em mãos, correto? Mude o seu pensamento. Isso aqui é mais uma questão de prática, tá entendendo? Na teoria, procure pensar em coisas positivas e agradeça a Deus por elas. Não deixe a depressão vencer. Lê lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Certo? É o seu pensamento. Procure ser uma pessoa positiva, correto? Olhe para frente, não para trás. Não se isole. Isso aqui, ficar sozinho, é uma das piores coisas que você pode fazer. Sem dúvida, se isolar não dá certo. Sempre procure ter alguém contigo, perto de você, conversar, para distrair, para sorrir, tá entendendo? Para conversar sobre seja o que for. Sozinho não dá certo. Irmão, leia a Bíblia, isso aqui todo mundo sabe. Se você não lê a Bíblia, se você não tem o conhecimento, sem dúvida você vai perecer. Você tá me entendendo? Olha, leia a Bíblia, lê um salmo. E você pode até colocar ele como um cântico, tá entendendo? Um cântico
para você aí recitar aí o dia inteiro, tá entendendo? Se for preciso. Colocar aí como canção. Tem gente que não faz isso, são coisas que a pessoa pode fazer, tá entendendo? Ler a Bíblia é o quê? Adquirir conhecimento. Conhecimento para quê? Para que você não venha chegar a conclusões erradas. Eu não coloquei aqui as questões clínicas, as questões que os médicos, né, têm estudado e trago para a gente aí, para a gente estudar, para a gente entender. Sem dúvida. A Bíblia também. A Bíblia nos traz como... É um manual para a gente o quê? Viver a nossa vida aqui na Terra. É um manual. Então, se você não lê o manual, fica difícil. Certo? Vamos lá. Se ocupe. Procure fazer as coisas. Isso aí tem a ver o quê? Não ficar parado dentro de casa, irmãos. Procure fazer as coisas, mesmo se são só atividades ou trabalhos pequenos. A mente ocupada tem menos tempo para ser o quê? Negativa. Não fica dentro de casa, deitado na sua cama o dia inteiro. Isso não faz bem para ninguém. Tá entendendo? Se você precisa de descanso físico, você pode descansar. 6 a 8 horas, correto? Agora, ficar o dia inteiro dentro de casa, em cima da cama, deitado, jogando videogame o dia inteiro, isso aí não dá certo, irmão. A gente precisa de atividade. Precisa de ter pessoas, o quê? Amizades. Procure sair. Não tem nada para fazer, ó. Procura, liga para alguém, liga pro pastor, liga pro irmão, sai, dá uma saída, pega o carro, se tiver carro, você sai, vai no shopping, seja o que for. Ocupe a sua mente com coisas, o quê? Atividades positivas, tá entendendo? Faça amizade, converse com as pessoas. Às vezes aparenta ser coisa banal, aparenta ser coisa que, poxa, né? Mas quando a pessoa está nesse tipo com esse tipo de doença, que essa que é a verdade, faz só o contrário. Não, ele não faz nada do que eu estou falando aqui, nenhum dos pontos. Nenhum. Então, às vezes aparenta ser um negócio assim, poxa, né? Tão óbvio, mas não, as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem. Prefere ficar em casa, isolado, não quer falar com ninguém, não quer nem trabalhar. Tá entendendo? E por causa da depressão, por causa desse tipo de coisa, a pessoa passa até por dificuldade, porque não tem ânimo para trabalhar. Se a pessoa não tem ânimo para trabalhar, como é que o seu trabalho vai cair? O quê? A qualidade. Cair na qualidade do trabalho, o patrão, ó, tá de olho. Se você não tem patrão, se você é empresário, tem a sua própria companhia, né, a qualidade vai cair, eu te garanto. Então, fica de olho nisso aí. Fica de olho. Certo? Orar. Ore. Fale com Deus. Peça ajuda a Deus. Conte para Ele tudo que você está o quê? Passando. Certo? Por quê, irmãos? Deixa eu te explicar por que isso aqui eu acho que é a chave do negócio. Vou te explicar por quê. Eu falei aqui que você pode procurar ajuda no lado clínico, conversar com um psicólogo, seja o que for. Certo? Mas a diferença está aqui, ó. Quando você está conversando com um psicólogo, até mesmo com o pastor da igreja, eles não têm algo que Deus tem. E você sabe o que é. Nosso Deus é o quê? Todo-poderoso e conhece tudo. Certo? Então quando você ora, quando você conversa com Deus, você está conversando com a pessoa certa, que te conhece, que te criou, que sabe de tudo. Ele tem o verdadeiro remédio para você. Eu te garanto, orar, ler a Bíblia e fazer tudo aquilo aqui que eu já citei aqui, o mais importante, irmãos, é viver uma vida de oração e que ler a palavra. Constantemente aprendendo e constantemente falando com Deus. Eu te garanto que não tem doença que vai continuar trazendo para você depressão, não vai te afligir mais, nada disso. Deus, sem dúvida, é o melhor médico, é o melhor psicólogo que você pode encontrar, porque ele te conhece, ele sabe de tudo. E você pode falar para ele o que você quiser, certo? O que você quiser. Abre o teu coração. Porque uma das coisas que a psicologia vai te mostrar é o seguinte, que falar, jogar para fora, faz muita diferença. Se não é meio caminho andado. Porque ficar preso naquele negócio sem conversar com ninguém, isso não dá certo. Você tem que levar para fora. Então, qual é a melhor pessoa para você, o quê? Falar dos seus problemas? O Deus que te criou. Não é isso? O Deus que te criou. Então, irmãos, ore.
Ore, converse com Deus, certo? Olha que Deus, você pode ser completamente honesto e ele ainda vai o quê? Te amar. Porque nós temos problemas, não temos? Nós somos pecadores, mas Deus te conhece, Deus te criou. Lê lá 1 Pedro capítulo 5, certo? Então, irmãos, aparenta ser um negócio complicado, mas é simples, tá entendendo? Eu quero te agradecer aí por estar com a gente no canal. Você que gostou do conteúdo aí, olha, inscreve-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe também esse conteúdo se você aprovou, certo? A gente está aí fazendo o possível para trazer para você essas questões. A gente vai estar postando mais vídeos. Eu te agradeço mais uma vez. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, que Deus te abençoe.